Olá, seja bem-vindo à nossa live de número 8 desse ano de 2023. E hoje um tema bem legal. Hoje vou falar sobre a posição incorreta para segurar a escova na hora de escovar um cabelo. É importante falar sobre isso? Sim, é importante você conhecer o que não deve fazer no ato de escovar um cabelo. E parece bobagem, parece um assunto simples, demais para estar fazendo um conteúdo, para estar falando sobre isso. Porque para muitas pessoas isso é um mero detalhe, é apenas um detalhe. Mas é um detalhe que faz toda a diferença na hora de escovar um cabelo. E para quem não se interessa muito para o assunto, pode ser até insignificante, mas para quem é uma autoridade, para quem é realmente um profissional em escovas capilares, entende, sabe do que eu estou falando, sabe da importância de posicionar um equipamento, de segurar o equipamento. Ano de 2022 eu foquei muito na parte de como fazer com excelência uma escova, como atribuir toda uma performance para poder entregar resultados de excelência. Esse ano de 2023 estou fazendo ao contrário, estou focando nos erros. Quais são os erros que principalmente um principiante, uma pessoa que está iniciando nesse mundo da área da beleza, quais os erros que ela pode cometer, o que ela comete, o que é muito normal. E é por isso que estou trazendo essas séries de erros cometidos, para que você tenha essa consciência de que está incorreto e que isso pode ser melhorado, basta você querer, basta você ter a boa vontade e a consciência de que é errado, então você ir treinando, se habituando de uma forma correta. E é muito importante cada detalhe na hora de escovar o cabelo. Não é apenas conhecer de cabelo. Ano de 2022 eu fiz inúmeros conteúdos falando o que é o fio do cabelo, o que acontece no ato de escovar um cabelo. Falei da transformação, falei das ligações internas do cabelo, falei sobre as camadas cuticulares, falei sobre o secador, a história do secador, contei a história do cabelo, falei em vários assuntos o que seria a perfeição, o que seria a excelência. E esse ano focando nesses defeitos, para que você veja aí se você está agindo de forma correta, se é isso mesmo, se você precisa melhorar. É muito importante não só falar de como fazer, não só falar da excelência, mas sim falar desses detalhes, o qual às vezes nós não damos importância, eles chegam a ser negligenciados, mas é importante que você tenha consciência, que você saiba que ele está errado e que precisa ser melhorado. E se eu conseguir, você também consegue, com certeza você também vai chegar lá. E são várias posições onde as pessoas pegam o seu equipamento, a escova de cabelo. Eu trouxe uma aqui, ó. Esse é um equipamento. Sem esse equipamento aqui, não sai escova. Como eu falei anteriormente, não é só conhecer de cabelo. Escovar cabelo requer conhecimento em cabelo, requer conhecimento em cosmético e requer técnica, e técnica requer habilidade. E é disso que nós estamos falando, de habilidade. A forma de você pegar no seu equipamento nada mais é do que você ter a habilidade, você conseguir a habilidade, você ter ali, vamos dizer assim, um entrosamento com esse equipamento. Eu costumo dizer que a escova, ela faz parte da sua equipe. Eu sempre digo que o carrinho o auxiliar, o prendedor, o borrifador, o pente, a escova é a sua equipe. Eu sempre digo essa frase, sempre mantenho isso. A minha equipe, ela precisa estar alinhada comigo, né? Então, existe uma situação assim, a qual, principalmente para quem é iniciante,
faça do jeito que você conseguir. E eu discordo um pouco dessa situação de você fazer como você consegue. Na verdade, eu acredito que quando você vai aprender a escovar o cabelo, você já precisa aprender, principalmente a técnica, você já tem que saber ela corretamente. Eu sempre faço uma analogia com carros, eu amo fazer analogia com carros. Porque quando você aprende a dirigir por conta própria, ou você aprende a dirigir na sua casa com seu pai, com a sua mãe, você aprende de uma forma. E você até aprende, você até dirige esse carro, né? Você consegue se locomover. Só que se você for tirar uma carteira realmente, você for saber da realidade lá numa autoescola, é totalmente diferente. Então existem as regras, as formas corretas, a técnica correta em dirigir. E eu sempre faço essa analogia porque a grande maioria das pessoas, elas aprendem a dirigir por conta própria. Então elas ficam especialistas em cometer erros. Elas erram por quê? Porque fica complicado, depois que você aprende errado, é muito complicado você trocar esse vício de erro pela forma correta. E erros têm consequência. Antes de dizer as consequências dos erros, para quem não me conhece, eu sou Maria Inês Ferreira, cabeleireira, instrutora e mentora capilar, também terapeuta capilar. Todas as terças-feiras eu tiro um tempinho para estar aqui falando um pouquinho sobre esse mundo de cabelos, esse mundo de beleza, entregando um pouquinho de conhecimento e não só entregando, eu quero compartilhar com você. Se você tem alguma dúvida com relação a cabelo, pode deixar a sua dúvida no meu Instagram, abaixo desse vídeo ou abaixo de outros tantos vídeos que tenho postado lá. Deixa a sua dúvida que eu estarei fazendo um conteúdo, estarei entrando em contato com você, estarei falando o dia que será este conteúdo sobre a sua dúvida e te convidando para assistir, para estar aqui comigo fazendo essa live e compartilhando. Né? Então eu preciso saber qual é a sua dúvida para que eu possa te ajudar. E se você conhece alguém que está entrando nesse mundo, que aspira a ser um profissional da área da beleza, ou alguém que já está na área, mas tem dificuldade, o lugar dessa pessoa é aqui comigo, convide ela. Vai lá no meu canal no YouTube, se inscreva, coloca lá o sininho para quando houver um conteúdo novo, você ser notificado que tem uma novidade lá no canal. E essa semana tem bastante novidade lá no canal, vai ser postado alguns vídeos com referência a cabelos, com referência à escova. E você precisa estar lá, você precisa ir lá e ver esses conteúdos. É importante que você curta, que você compartilhe, porque cada vez que você faz isso, você colabora comigo, você me ajuda a alcançar mais pessoas e me incentiva a estar todas as terças-feiras aqui, pontualmente às 17h57, fazendo esses conteúdos para que ajude a muitas pessoas por esse Brasil afora, quem sabe até fora do Brasil. Eu tenho um propósito. Esse propósito é ajudar pessoas. Para que eu possa ajudar mais pessoas, eu preciso da sua ajuda. E agora vamos falar dos erros. Que erros, eles têm consequência. E às vezes, nossa, mas é um detalhe, isso é tão banal, né? A forma de pegar uma escova, imagina alguém vir aqui fazer uma live, estar ao vivo falando da forma de pegar uma escova, né? Parece tão simples e parece banal, mas tem consequência. Todas as vezes que você pega o seu equipamento para escovar o cabelo de forma errada, as consequências parecem que não, mas elas vêm, elas aparecem. Em primeiro lugar, você está prejudicando o seu organismo. Você está se prejudicando a si mesmo. Segundo lugar, você está prejudicando o seu cliente, porque quando você pega a sua escova errada, de forma errada, para escovar um cabelo, você posiciona a cliente de forma errada, você consegue queimar o couro cabeludo dela com mais facilidade, você posiciona o secador de cabelo também errado.
Então, aí você já começa a perceber as consequências do que vai acontecendo. Quando você coloca o secador de forma errada, você está prejudicando o cabelo do seu cliente, você está prejudicando o seu organismo, você está queimando a sua mão, você está queimando o seu corpo. Então as consequências elas começam a aparecer e muitas vezes não tem quem te fale que você está causando esse tipo de situação simplesmente pela forma de você pegar o seu equipamento, que ele é tão necessário para fazer essa transformação, que é então a escova capilar. E essas consequências elas não param por aí. As consequências as quais você tem de pegar esse equipamento errado, ela não fica tão somente na posição de secador, na posição do cliente, na sua posição. Conforme o tempo vai passando e você não muda essa forma de pegar no seu equipamento, ali na sua escova, então você começa a aparecer, ter consequência no seu próprio organismo, lá na frente causando então tensão no seu músculo, você exerce mais força, mais pressão, inclusive vou fazer um conteúdo sobre isso. Será que realmente precisa puxar com tanta força no cabelo? Então a gente precisa saber medir que ter um posicionamento para escovar o cabelo não requer essa força tão grande. Próxima vez vou estar trazendo esse mínimo detalhe aqui, aprofundando um pouquinho aí nesse assunto sobre a força na hora de escovar o cabelo. Então as consequências elas aparecem. E sem contar que você pega a mecha do cabelo de forma errada, sem contar que a cliente ela fica numa situação de posição totalmente errada, forçando às vezes o pescoço dela, forçando às vezes as costas dela, porque quando você pegou a escova errada, possivelmente vai acontecer do posicionamento da mecha estar errada, e você dividir essa mecha de forma errada, e aí o que vai acontecer? Essas consequências que elas vai entregar o quê? Um mau resultado no seu cabelo, o qual você está ali se esforçando para entregar um resultado de excelência. Então o seu resultado ele não vai ser tão bom assim. Sem contar que a escova, quando você está pegando ela de forma incorreta, você não consegue ter a rotatividade nessa escova e obviamente o seu polimento e a modelagem desse cabelo também ali vai sofrer consequências, e a consequência de tudo isso então é a sua saúde, é o que ocasiona no cabelo da cliente, é o seu resultado, qual você vai entregar, que ele não vai ser tão legal assim. E o que acontece quando você consegue pegar no seu equipamento de forma correta, quando você entende que é necessário pegar o seu equipamento de forma correta? Tem consequências também. Quais são essas consequências? Uma delas é o seu tempo de trabalho. O seu tempo de trabalho ele é muito reduzido quando você posiciona a escova de forma correta, você pega ela de forma correta, você consegue girar essa escova de forma correta, então você tem mais agilidade. O seu tempo ele não é tão prejudicado. As outras consequências de usar de forma correta, posicionar de forma correta uma escova, é que a sua saúde ela estará garantida. Um profissional ele utiliza o seu corpo o tempo todo, porque é uma mão de obra. Então o tempo todo você vai estar ali escovando o cabelo e fazendo movimentos repetitivos. Se você pega essa escova de forma incorreta, você vai causar muita tensão no seu braço. E obviamente com o passar do tempo você terá problemas. Se você pega ela de forma correta, você tem uma grande chance de nunca ter um problema. Eu posso afirmar com certeza, eu tenho 30 anos mais na profissão, e como eu aprendi a escovar corretamente um cabelo
desde o meu início, então eu escovo o cabelo o tempo todo, trabalho o tempo todo e não tenho problemas nos meus braços, nas minhas articulações. A outra consequência, e que é a consequência mais assim imbatível e necessariamente, e é aquilo que nós queremos, é o resultado do seu trabalho. Quando você coloca uma escova bem posicionada, porque você pegou o teu equipamento de forma correta, você consegue fazer um modelado perfeito, você consegue fazer um polimento perfeito, você tem agilidade, você posiciona a mecha de forma correta na escova, você posiciona o secador de forma correta, a sua cliente fica posicionada de forma correta. Porque parece assim um efeito dominó. Se você faz tudo errado, o que vem pela frente vai ter que ser de forma errada, porque o início já foi errado. Se você posiciona, se você pega de forma correta e posiciona de forma correta, consequentemente e obrigatoriamente, tudo que vem pela frente vai ser correto. Então tudo será melhor e com certeza o seu resultado será melhor. E agora eu vou passar para você as 3 posições que elas são assim campeãs, posições erradas, que são campeãs. É o que nós vemos muito, inclusive não é só em pessoas que são principiantes, são pessoas que são iniciantes, mas também em pessoas que já estão de longa data. Elas cometem esses erros. E como eu disse anteriormente, depois que aprendeu de forma incorreta, fica muito difícil fazer a posição de forma correta. E a primeira posição, que ela é totalmente incorreta e é uma das, número 1, já vou dizer assim, é a número 1, é quando você pega a escova com a mão cerrada e o pulso duro. Então essa é a posição, você vai tensionar todo o seu braço e você vai fazer muita força nos dedos e você não vai conseguir girar a escova de forma correta, porque você vai fazer esse movimento aqui com a escova. A segunda posição é a pessoa pegar a escova desta forma, colocando os seus dedos em cima da haste, desta forma. Parece bobagem dizer isso, mas esta é a segunda posição, muito errada e acontece muito. É só quem vive no mundo da área da beleza, dentro dos salões, para entender do que eu estou falando neste momento. É lamentável, mas isso existe. E a outra posição é então posicionar o dedo para tentar segurar a mecha do cabelo com o dedo. Muito comum, acontece demais, e essas são as 3 posições super erradas e são as que mais acontecem. E todas elas têm consequência. Consequência de estragar a haste, fora o que eu já falei lá atrás, a haste da escova e principalmente o seu dedo com o secador, o cabelo quente, né, ali em cima. Então muitas pessoas elas têm ferimento nos dedos por conta do secador. Muitas pessoas querem até desistir porque acham que esta é a forma correta de segurar a escova e acabam então estragando o seu equipamento, ocasionando um péssimo resultado no seu trabalho e ainda se machucando, causando queimadura no seu organismo, ali no seu dedo, na sua mão. Essa posição aqui também, ela é muito comum, além de queimar os dedos na própria haste da escova, ainda queima a mão por conta do calor do secador. Essa é uma outra situação que eu vou estar passando, é sobre o secador no organismo, pegando em cima da mão ou até mesmo no próprio organismo do profissional. E a outra posição, que é a mão firme, os dedos cerrados e o pulso fica muito tenso, o pulso fica muito duro. E
Como eu disse anteriormente, no ano passado eu tenho este conteúdo gravado, ele está aí no meu Instagram ou no YouTube, falando da posição correta, como pegar uma escova, como posicionar essa escova no cabelo. Falei muito sobre isso, fiz um conteúdo bem aprofundado sobre escova, a forma correta, e agora eu vou dar só uma palhinha aqui, uma vez que o objetivo é focar no que você não pode fazer, a forma qual você não pode pegar a escova. Então eu vou dar uma amostra de como se posicionar uma escova, de como pegar uma escova. Então a minha forma correta de pegar a escova, não sei se dá para ver bem, mas olha, a mão ela precisa estar leve e geralmente eu pego a escova não com a mão toda fechada. A mão ela fica bem aberta, inclusive, olha, bem posicionada no meio. Como que eu poderia explicar essa posição? Então aqui eu tenho os dois dedos que formam uma garra, eles precisam ficar praticamente juntos e fica aqui uma sobra no meio da mão, né? Ela fica uma sobra e a mão ela fica bem leve, o pulso fica bem, vamos dizer assim, bem desmunhecado, né? Bem molinho, e meu braço fica bem solto, bem livre. E então eu consigo girar a escova com movimentos lentos e também com movimentos rápidos. Inclusive esse é um movimento usado muito para polir a mecha. Logo no final, depois que fazemos o alinhamento da mecha, depois que fazemos o modelado, então entra o polimento. E esse movimento de rotatividade ele é muito utilizado ali para fazer o polimento e a fixação do modelado qual nós pretendemos na haste capilar. Então, é muito bom aprender já desde o início como pegar esta escova de forma correta, e todas as escovas elas são pegas da mesma forma. Eu sempre digo que escovar cabelo ele é falar de técnica. E eu sempre digo que a técnica, ela é uma só, né? Tanto para pôr no cabelo, são coisas, detalhes, eles são definidos, né? A técnica de escovar cabelo, ela é uma só para todo tipo de cabelo, e o posicionamento de você pegar qualquer escova, seja uma escova pequena, seja uma escova grande, seja uma escova média, uma escova de metal, uma escova de cerda, seja qual for a escova, é um só. É uma forma só de pegar, então não é uma coisa assim que se possa dizer, nossa, é complicado. Basta você entender que a escova ela precisa ficar livre na sua mão para ela ter rotatividade. O ato de escovar cabelo é então movimentar o cabelo dentro da escova. O cabelo ele não pode sair de dentro da escova, ele precisa ficar dentro da escova e a escova então ter esse movimento de rotatividade para você conseguir alcançar o seu objetivo, que é a transformação do cabelo lá dentro nas suas forças e fazer o modelado e o brilho e o balanço qual o seu cliente tanto deseja. Então a forma correta seria essa. Não importa se eu vou escovar esse cabelo com a mecha de lateral, com a mecha para baixo ou com a mecha para cima. Não importa qual vai ser o modelado, a textura que eu vou dar nesse cabelo. Não importa se esse cabelo é um cabelo crespo, se esse cabelo é um cabelo liso. A forma de pegar é uma só e eu posiciono a escova e eu consigo então girar ela dentro do cabelo com movimentos muito leves, utilizando a primeira e a segunda e a terceira falange dos dedos. Então eu nunca posiciono a escova no centro
da minha mão, na palma da minha mão. Eu sempre vou trabalhar com ela pelos meus dedos. Eu sempre vou estar movimentando todos os dedos, eu utilizo toda a mão. Eu utilizo todos os dedos para fazer esse movimento de rotatividade. E eles são movimentos bem suaves, não ocasionam tensão nos dedos, nem no pulso e nem no braço. Esta é a forma correta e existe no Japão, quando as pessoas vão aprender a escovar cabelo, antes mesmo delas colocar a escova no cabelo, existem aulas, as quais elas ficam por um bom tempo fazendo esse movimento. E essa é uma boa dica para você fazer. Fica muitas aulas antes de posicionar no cabelo, eles ficam treinando para quê? Para se ter leveza e aprender a rotatividade da escova. Então, pega essa dica, pratica aí a posição correta. É muita leveza na mão, no pulso, a utilização dos 5 dedos sem encostar a escova na palma da mão e movimentar ela nos seus dedos, na primeira, segunda e terceira falange dos seus dedos. Fica a dica do exercício. Esse foi nosso conteúdo de hoje e até terça-feira que vem com mais erros cometidos por aí em escovas capilares.